Fala galera, tudo bem? Meu nome é Vitor Santos, eu sou perito em microexpressões faciais, especialista em linguagem corporal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre expressões faciais emocionais. Porque se a gente fosse falar de todas as expressões faciais aqui, a gente não ia ter tempo, porque tem mais de 10 mil expressões faciais catalogadas no FAQs. É sério. Antes de falar de expressões faciais emocionais, vamos entender o que é uma emoção. Emoção é uma resposta psicofisiológica do corpo que ocorre por conta de um estímulo externo ou interno ao organismo e que visa a manutenção da nossa sobrevivência, causando algumas alterações necessárias. É, por exemplo, você sair correndo quando ouve o latido do cachorro antes de ver se é um chihuahua ou um rottweiler que está vindo. E uma das alterações que o corpo também faz, além de transpiração, respiração mais ofegante, são as expressões faciais emocionais. As expressões faciais emocionais, então, podem ser definidas como contrações musculares momentâneas que atingem um score de combinação por utilizar determinados músculos e geram, assim, a informação emocional experienciada pelo indivíduo naquele momento. Nós podemos dividir as expressões faciais emocionais da seguinte maneira. Microexpressões faciais são as expressões faciais que ocorrem com um tempo muito mais rápido, durando cerca de meio segundo, podendo durar até 1/12 de segundo, e temos as macroexpressões faciais emocionais. Essas sim são expressões que podem ser feitas deliberadamente, de maneira consciente, ou não. Uma macroexpressão emocional que ocorre de maneira inconsciente pode durar no máximo de 1, de 2 até 4, 5 segundos. É importante frisar que as microexpressões faciais emocionais, ou microexpressões como elas são conhecidas, vão mostrar a emoção que foi sentida naquele momento. A pessoa sentiu aquela emoção naquele momento. Só. Não é o comportamento da vida da pessoa, não é quem ela é no dia a dia, não é a mágoa que ela traz aqui, porque não. A expressão facial codificável de maneira científica mostra qual emoção foi sentida naquele momento. Só. Ah, Vitor, mas e as rugas, as linhas de expressão? A pessoa que tem aqui a ruguinha marcada aqui entre a sobrancelha não é uma pessoa que fez raiva, tem uma raiva guardada dentro dela? Então, você que está falando isso provavelmente deve conhecer os estudos de Cesare Lombroso, que é um dos pais de ciências como a fisionomia, por exemplo, mas já antecipando para vocês que além disso não ter respaldo científico e já ter sido até criticado e comprovado que não funciona cientificamente por personalidades como o Dr. Jorge Gómez Valdez, no Congresso Internacional de Antropologia em 2015, na cidade do México, o artigo que eu estou deixando aqui embaixo, que é um compilado de vários outros artigos e vários outros estudos, comprovando que falta muito ainda, muito suporte científico para você associar a forma de um rosto juntamente com um tipo de comportamento padrão. Além desse tipo de estudo, a gente tem também as correlações anatômicas dos músculos, né? Músculos têm funções diferentes e não só emocionais. Não é toda a expressão facial que é uma emoção, como eu falei. As expressões faciais emocionais são uma parcela pequena do FAQs. O próprio AU4, que é uma unidade de ação muscular geralmente envolvida na expressão facial da emoção raiva, né, que é você franzir o senho, é basicamente isso daqui. Esse é o AU4, ele faz uso de 3 músculos majoritários porque você não consegue fazer essa expressão aqui, essa contração muscular, sem utilizar esses 3 músculos, que são o depressor de supercílios, o próceros e o corrugador de supercílios. Esses 3 músculos aparecem na raiva, mas como o próprio Charles Darwin já definiu e chamou esse músculo de músculo da dificuldade, esses 3 músculos aparecem também quando a gente quer diminuir a entrada de luz do sol na nossa região orbital dos olhos, né? A pessoa que está caminhando debaixo do sol, ela vai fazer isso e não necessariamente ela está com raiva. Então você pega uma pessoa que trabalha frequentemente sob o sol, uma pessoa que tem que tomar decisões difíceis e constantemente ela está aqui franzindo o senho. É uma pessoa irritada? Não necessariamente, mas ela vai ter as linhas de expressão transversais aqui na face, né? Entre uma sobrancelha e outra, mas isso não tem nada a ver com comportamento emocional predominante. Bom, a gente está analisando a face de uma pessoa e ela faz uma expressão e pum, eu sei por que ela fez a expressão. Ela fez nojo porque eu cheguei. É porque essa pessoa não gosta de mim. Essa pessoa esperou chegar aqui para fazer nojo porque ela sabe que ela me odeia, ela não vai ficar comigo nessa mesma sala porque ela... As expressões faciais emocionais codificadas de maneira científica, com cuidado, com carinho, podem atestar apenas emoções. Só.
Você pode intuir o que vai acontecer ou o que aconteceu, vendo uma frequência de expressões faciais, aí já é um outro tipo de história, você vai usar protocolos de ciências, como por exemplo o protocolo SCANS, desenvolvido pelo Paul Ekman, mas pensamento, área cognitiva, é uma circuitaria muito complexa do cérebro, não é um processo psicológico básico e primitivo como as emoções, e não dá para ser analisado de maneira científica só olhando para a face. Tá legal, Victor, muito bonito tudo isso que você falou, mas eu tô indo viajar e eu queria conseguir analisar o pessoal lá do lugar que eu vou pra fora do Brasil, tipo, eu vou pros Estados Unidos, eu vou ter que ver um oh my god, o que eu tenho que olhar na face da pessoa? Então, meu amigo, para sua sorte, FACS, Facial Action Coding System, é o único sistema validado cientificamente e universal. Você pode analisar as pessoas daqui até a Conchinchina. Mas será que é confiável essa pesquisa? Mas certeza, rapaz, eu podia jurar que os japoneses... Não, com os olhinhos lá não faz uma expressão diferente? Como que começou essa pesquisa? Paul Ekman, com seus 30 anos de idade, recém-formado em psicologia, estava querendo desenvolver algum projeto e recebeu uma verba do governo para poder desenvolver uma pesquisa associada ao comportamento não verbal. De cara, ele foi nos mentores principais dele, como Margaret Mead, Edward T. Hall, e formulou a hipótese dele, ele só queria validar ela cientificamente. Ou seja, ele queria mostrar que as expressões faciais são aprendidas nas culturas e que elas variam de país para país. Essa foi a primeira ideia dele. Aí então ele conheceu o Sylvan Tompkins, que foi uma pessoa que fez uma crítica ao trabalho que o Ekman estava desenvolvendo. Olha só como é que começou a treta. Ekman foi lá, viu que o cara falou um negócio que tinha sentido, mas falou, esse negócio de expressão facial universal não pode até ser bacana, mas falta evidência científica. Enfim, chamou o Tompkins para um bate-papo para falar, meu, você tá errado, cara, olha aqui, não é universal porcaria nenhuma. Naquele bate-papo eles trocaram uma ideia, o Ekman deu uma acalmada nos ânimos porque ele tava com muita pressa, respirou fundo e começou a fazer pesquisas. Primeiro, ele fez uma pesquisa em território americano, foi de cidade em cidade, de estado em estado, pegou amostras de pessoas de estados diferentes dos Estados Unidos e realizou pesquisa de campo com elas, entregando para elas fotos de pessoas com uma expressão facial de uma emoção, para as pessoas analisarem e falarem qual emoção elas achavam que era aquela, e gravando a reação das pessoas quando elas sentiam uma emoção. As respostas eram conclusivas, todas as pessoas falavam a mesma coisa. Isso aqui era raiva para todas as pessoas de todos os estados. Beleza, Victor, mas Estados Unidos não se resume ao mundo inteiro, né, amigo? Vamos por favor, né? O Donald Trump não é tudo isso não, né? Muito bem, meu nobre gafanhoto! Seguindo, Ekman pensou exatamente isso e recebeu essas mesmas críticas. O que ele fez? Ele entrevistou então pessoas de outros continentes e de outros países. Ele entrevistou japoneses, italianos, franceses e sim, nossos queridos brasileiros. Também entrevistou pessoas da Argentina e do Chile e, novamente, fez uma nova pesquisa nos Estados Unidos. E as respostas foram as mesmas. As pessoas viam determinada foto e julgavam determinada emoção, sem erro. Em outros países diferentes, não tinham como essas pessoas se conhecerem e saberiam que cada uma ia responder. E quando elas eram gravadas e tinham seu rosto gravado, as expressões faciais eram as mesmas. E aí que vem a crítica principal, meu caro. Margaret Mead, uma das principais defensoras da teoria de que as expressões faciais eram culturais e variavam de país para país, disse o seguinte: meu caro amigo Ekman, muito bom, muito bacana teu estudo, só que você pegou pessoas de países que já sofreram a ocidentalização. Essas pessoas já viram expressões faciais em filmes, programas de TV, comerciais, viram em fotos de histórias em quadrinhos, novelas. E aí o Ekman falou, poxa vida, é verdade. Eu acho que agora lascou, pessoal. Foi aí então que Ekman partiu para Papua Nova Guiné, que fica ali, é um país da Oceania, fica perto da Austrália, e foi entrevistar a tribo dos Fore. Era uma tribo primitiva, não colonizada, nenhuma das pessoas sequer tinha assistido TV, programa de TV, tinha tido contato com jornal, revista, e nunca tinham trabalhado com um homem caucasiano, ou seja, era matéria-prima para o Ekman poder analisar, né? Iria ver qual que era a realidade, se aquelas pessoas iam expressar expressões faciais ou não. E após 3 anos de estudo, né, ali no finalzinho da década de 60, Ekman, juntamente com seu amigo Wally Friesen, tiveram a seguinte conclusão. Observando todas as gravações que eles faziam na tribo, com as pessoas que nunca tinham visto câmera na vida, enquanto tinha algum evento, eles constataram que as expressões faciais delas eram idênticas às expressões faciais de pessoas do Ocidente. Quando o filho de alguém na tribo morria, a expressão que a pessoa fazia era o que uma pessoa letrada, né, daqui do Ocidente, chamaria de tristeza. Quando ia ter uma guerra entre uma tribo e outra, a expressão que os machos, né, os homens, né, os machos alfas da tribo faziam para se enfrentar era o que a gente chama de raiva. Eles só não davam esse nome para as expressões, né, porque as emoções,
A palavra raiva, tristeza é uma palavra criada, obviamente, cultural, e é a gente que colocou esse nome. O Ekman, para poder validar, precisava mais uma coisinha. Ele precisava ter certeza de que as pessoas sabiam e entendiam qual era cada emoção, né? Que no âmago delas, elas tinham um processo evolutivo de reconhecer emoções também nas outras pessoas. Ekman então fez o seguinte: se juntou com uma equipe, novamente em Papua Nova Guiné, para coletar mais dados e montou um teste. Ele descrevia uma das histórias que era comum ao pessoal da tribo Fore, né? Por exemplo, você está andando pela estrada e aparece um porco do mato correndo na sua direção. Você está no meio de uma luta e a hora que você olha, o seu filho caiu morto no meio da guerra. É dia de festa e os aldeões da sua tribo trouxeram um porco para vocês celebrarem. Histórias desse tipo, ele ia contando para as pessoas e colocava os entrevistados de frente para ele, e na frente do Ekman, né, e da equipe que estava captando a coleta de dados, tinham 3 painéis com fotos. Então, supor que nesse painel tinha uma foto de tristeza, no outro uma de felicidade e no outro uma de medo, uma expressão facial, né? Cada painel é uma expressão facial. A equipe do Ekman não sabia o que tinha em cada painel, pois atrás de cada figura tinha apenas um código, tipo: aqui está esse 38 do lado de trás, que é só o que a equipe do Ekman tem consciência, aqui 37 e ali está 36. E eles faziam questão de não saber qual que era cada código para cada emoção e cada expressão que estava ali. Então o Ekman fazia o seguinte: ele ia lá e contava uma história para você, né? Vamos fingir que você é um cara da tribo Fore. Ele contava o seguinte para você: olha só, você está andando no meio da sua tribo e a hora que você olha, você vê o seu irmão, que você não via há muito tempo, voltando de uma guerra com um javali. Qual dessas 3 caras você faz? E aí a pessoa ia lá e escolhia a felicidade. É que não anotava. E aí vice-versa, eles iam fazendo isso, perguntando para a pessoa e falando qual desses 3 rostos você acha que é o correto para essa história. Eles entrevistaram mais de 300 pessoas, o que era mais de 3% da população da tribo Fore naquela época, e é um número excelente para avaliar estatísticas, né, quando você está fazendo uma pesquisa de cunho qualitativo e quantitativo, e os resultados falam por si só. Eles comprovaram que quer você seja um habitante primitivo de uma tribo que não fala uma língua civilizada, por assim dizer, você vai fazer uma expressão facial emocional igual a de alguém que está lá do outro lado, em Nova York, na The Wall Street, e ambas essas pessoas também são capazes de identificar as emoções na face umas das outras. Ou seja, as expressões faciais emocionais são universais. Facts tem respaldo de nomes na neurociência, como por exemplo Antônio Damasio, como ele evidencia no seu livro O Erro de Descartes, ele mesmo citando Paul Ekman: quando uma pessoa sente felicidade verdadeira e ela contrai a região orbicular dos olhos, é possível ver ativações no cérebro em regiões que não aparecem quando você faz o famoso sorriso social. A ciência de Paul Ekman, juntamente com Wally Friesen, que foi desenvolvida em 1978, né, o primeiro modelo do FACS, tem sido estudada nos últimos 50 anos e validada em mais de 72 artigos científicos. Caso você tenha curiosidade, te recomendo entrar no Paul Ekman Group, que é o site oficial do Instituto Paul Ekman. O sistema FACS tem sido utilizado pela segurança nos Estados Unidos e em vários outros países. O Ekman treinou pessoas como, por exemplo, oficiais da imigração nos aeroportos dos Estados Unidos para poder detectar as expressões de uma pessoa e avaliar o grau de conduta dissimulativa delas. No entretenimento, nós temos, por exemplo, empresas como a Pixar, que faz uso do sistema FACS para dar mais credibilidade nas suas expressões faciais quando colocam personagens em cena, e assim fica mais realista. E obviamente, na área da saúde, o FACS tem sido utilizado para promover uma melhor conexão emocional entre paciente e psicólogo e clínico e por aí vai. E você também pode usar isso na sua vida pessoal. Entender o que você está fazendo ou o que uma pessoa está sentindo em detrimento de algo que você faz é uma habilidade muito boa para evitar situações problemáticas no dia a dia. Se você tem interesse em estudar mais de maneira científica e entender o que a face realmente mostra, eu te recomendo 3 livros: Emotions Revealed, Face Value e O Erro de Descartes. Se você quiser adquirir esses livros com um preço mais barato, é só clicar nos links aqui da descrição. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Vitor Santos. Se você gostou desse vídeo e quer um conteúdo mais científico, se inscreve no canal, dá um gostei aqui embaixo e comenta qual outro assunto você quer entender melhor sobre a expressão facial, sobre as ciências das microexpressões. Valeu pessoal, até a próxima!